defende você. 9h32, acho que hoje está fechando a etapa de recadastramento do DEMAB aqui em Porto Alegre. A gente vai conversar com o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, o jornalista André Machado. André, um bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, Osíris. Prazer de novo falar contigo, com os ouvintes da Bandeirantes. Bom dia para o Sérgio, para o Macalossi. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aí nessa manhã. É um privilégio estar aqui, tu sabe disso. Eu sei disso, eu sei. Tá. Poderia ter vindo aqui no estúdio, tem um microfone aqui para você sempre, tá? Eu ainda perguntei para a Cindy Vitado, eu disse assim, Cindy, nós vamos no estúdio? Ele disse, não, a entrevista é por telefone. Opa. Eu lamentei, mas ok, eu aceito o que a casa acompanha, né? Então, estamos aí. Eu no estúdio com vocês. A gente segue a agenda do secretário, que sabe que é pesada também. Agora, hoje, eu acho que a data final é hoje do recadastramento. Qual foi o tamanho da adesão, André? Osíris, é importante trazer algumas informações para as pessoas para saberem. Nós começamos ali no dia 1º de maio. Sim. O recadastramento do Você veio aqui na época até. Porto Alegre, isso porque cada município tem um cadastro auditável para a indicação das famílias para os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. E nós estamos terminando essa fase de recadastramento, né? Ou seja, só para aqueles que já estavam cadastrados, no dia 31 de julho, na próxima segunda-feira. Hoje é o último dia do nosso mutirão no mercado público, até às 4 da tarde. Amanhã nós vamos fazer um mutirão no bairro Restinga, que é onde tem mais famílias a serem recadastradas, na quadra do Estado Maior da Restinga. Entre 9 da manhã e 1 da tarde, as pessoas podem ver no DEMAB, e o sistema está aberto a todo momento, né? Então, agora quem está nos ouvindo pode acessar o site da Prefeitura, na capa tem um link ali, Minha Casa Minha Vida, e fazer o cadastramento. Por que fazer esse cadastramento, Osíris? Porque nós inscrevemos agora, no último dia 3 de julho, uma sequência, uma grande quantidade de empreendimentos em Porto Alegre para Minha Casa Minha Vida. Todos os empreendimentos que nós inscrevemos pelo município passaram na primeira etapa, que é a avaliação da Caixa Econômica Federal. Encaminha para Brasília e a gente agora aguarda, de acordo com as verbas do governo federal, as portarias, significando que vai significar a possibilidade que a gente faça imediatamente a contratação desses projetos e da construção. Ou seja, o retorno do Minha Casa Minha Vida, né, retornou também a possibilidade, a esperança de atender esse público da chamada faixa 1, de até R$ 2.600 de renda familiar nesse programa. O que você nos perguntou? Como é que está a adesão ao processo de recadastramento? Nós tínhamos no cadastro do DEMAB 64 mil famílias. Até esse exato momento, estou aqui acessando o sistema agora, nós temos 4.397 famílias recadastradas. Ou seja, são só estas famílias que neste momento estariam disputando as indicações em Porto Alegre. Nós vamos abrir no mês de agosto a vaga o processo para novas inscrições. E aí a gente imagina venha ter um estouro, né, em termos de procura aqui no movimento, especialmente a partir do momento em que o governo federal confirmar quais são os projetos que Porto Alegre inscreveu e que de fato vão receber recursos do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a gente passa a ter algo concreto para poder tocar. Agora, por que isso aconteceu? Muitos problemas, para você ter uma ideia, nós mandamos uma mala direta que deveria ir para os 64 mil indicados do Minha Casa Minha Vida. Só 12 mil tinham um e-mail, ou seja, nós conseguiríamos contatá-los através do e-mail, e desses 12 mil e-mails, só 8 mil chegaram. E isso já mostra um pouco da dificuldade que nós teríamos com o cadastro, com a base atual que nós temos, de localizar as famílias em caso de seleção. Secretário, quem é que pode se cadastrar e, a partir desse cadastro, com todas essas dificuldades aí, vai se chegar a um número final, né, de qualquer forma, qual encaminhamento vai ser dado? Ô Sérgio, quem se cadastra? Nesse momento, até a segunda-feira, aquelas pessoas que já eram cadastradas no DEMAB para o Minha Casa Minha Vida, num processo de cadastro que começou lá em torno do ano de 2009, 2010. Que são pessoas que não têm imóveis em Porto Alegre, não foram atendidas em programas habitacionais, possuem renda familiar até o valor aí do faixa 1, 2.600 e pouquinho, 2.640, se não me engano. E tem uma série de questões que nós perguntamos, é obrigatório o NIS, né, o número de inscrição social,
que é o registro no CAD único da União. Esse dado não era obrigatório anteriormente, agora ele é obrigatório. E ele passa a fazer parte do nosso grupo de seleção. Isso nos ajuda a ver, nesse momento, por exemplo, eu sei que eu tenho mais pessoas que desejam habitação no bairro Restinga. Entre esses inscritos em Porto Alegre, eu tenho 534 da Restinga, 492 do Rubem Berta, 266 do Partenon. São os bairros que mais demandam, pelo menos de acordo com o público que nós temos cadastrado, habitação em Porto Alegre. Isso também nos ajuda no planejamento. E depois, quando abrir de fato o processo de contratação, junto com as novas inscrições que nós vamos fazer, nós vamos colocar os critérios de seleção do Minha Casa Minha Vida a rodar aqui em Porto Alegre e selecionar essas famílias para que a gente possa colocar nas 212 unidades que a gente espera construir na Intendente Azevedo, 96 do Sotero do Rei, 176 da Rua Mutualidade e assim por diante em outros empreendimentos aqui na capital. Secretário, deixa eu lhe perguntar, bom dia em primeiro lugar, né? Bom dia, Macalossi. O senhor mencionou aí o cadastramento dos programas, a autorização. Quanto tempo tem levado entre a formulação do projeto, apresentação, aprovação e envio do recurso? Assim, Macalossi, esse é um processo novo para nós, né? A verdade é que desde o início da nossa gestão, nós trabalhamos os 2 primeiros anos com o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, nós aprovamos 3 projetos na Avenida Tronco, encaminhamos um programa do Pro Moradia, nenhum deles foi concluído até o final da sessão, não foi concluído o contrato, ou seja, nós não podemos começar a obra. E essas negociações continuam agora no governo Lula. O Minha Casa Minha Vida tem um processo mais célere, uma promessa de processo mais célere. Ele foi lançado no dia 16 de julho, foram lançadas as portarias, no 16 de junho, já no dia 3 de agosto, foi aberto o prazo para as inscrições dos projetos. Nós fizemos um grande mutirão aqui no DEMAB, né? O secretário nacional da Habitação, o secretário Ailton, me disse, Porto Alegre foi um destaque nas inscrições. Nós inscrevemos muitos projetos nossos, aqui do departamento, escrevemos projetos privados que também nos procuraram. Então a gente está num encaminhamento muito positivo, entendendo que tem que ter essa sintonia. A promessa do governo federal, né, tive em Brasília a questão de 2 semanas, é que em agosto, uma vez agora confirmada a seleção, ou seja, a primeira etapa, que é a Caixa Federal avaliar os nossos terrenos, já foi cumprida. Todos os nossos terrenos em Porto Alegre, os inscritos pela prefeitura são considerados terrenos superiores, ou seja, tem estrutura de transporte, de escola, de posto de saúde para atender na região, e depois aí vem a portaria. E a expectativa que a gente tem é que a portaria saia logo no início de agosto. E eu tenho uma expectativa ainda maior. O secretário nacional de Habitação vai estar em Porto Alegre quinta-feira, pediu uma agenda comigo aqui no DEMAP. Então, eu espero que ele nos traga boas notícias também nesse momento. Sim. Deixa eu inverter um pouquinho, André. Até ouvi as trovoadas essa madrugada, muita chuva. Como é que está aquelas 3 situações de alto risco que nós tínhamos em Porto Alegre, que eu sei que você faz esse monitoramento aí? Bom, Osíris, a gente tem todas essas situações. Nós abrimos os processos de aluguel social das 3 unidades. Algumas famílias já nos procuraram e estão trabalhando conosco, e a gente tem feito, a minha diretora da área social, a Leonara, que é uma assistente social aqui do quadro do DEMAB, tem feito com a equipe dela visitas nessas regiões. Se não me engano, tem uma visita programada para hoje, inclusive. Sim. Porque qual é o nosso grande desafio, Osíris? Convencer as pessoas que elas precisam sair daqueles locais, né? Então, enquanto a gente está tocando isso, a gente também vem tocando a tentativa de programas de financiamento, mas eu já aprendi ao longo desses 2 anos e meio aqui que um financiamento não é algo como a gente pega e vai no aplicativo do nosso banco e retira um empréstimo e consegue realizar as coisas. São processos muito longos. Passam anos, nós estamos, por exemplo, desde o início da gestão, discutindo um programa com o Banco Interamericano muito importante de combate à pobreza, que envolve também a produção habitacional para o público específico aqui em Porto Alegre, e talvez, assim, até o final desse ano a gente consiga colocar. Então, os processos de financiamento são muito longos, e a urgência e a emergência desses casos são maiores. Então, por isso a gente está trabalhando com a questão da retirada dessas famílias dessas áreas mais sensíveis. Mas, felizmente, nem nas chuvas que tivemos nos últimos dias, nem nessa da noite passada, tivemos qualquer relato de problema em qualquer uma dessas regiões. Deixa eu aproveitar e lhe perguntar, secretário, já que o senhor vai ter um encontro aí com uma autoridade nacional, quem sabe se coloca em debate ou se busca um avanço para a situação ali
daquela região toda que fica no entorno da nova ponte do Guaíba? Porque aquilo está paralisado. Sei que não é atribuição específica da Secretaria de Habitação, mas eu sei que a municipalidade tem interesse para que se resolva a questão de uma vez. Não, eu inclusive vi uma Macalossi. Na última vez que eu fui a Brasília, eu tive uma reunião lá com o ministro Paulo Pimenta, né? Procurei o ministro Gaúcho, que tem em Brasília, que é o nosso interlocutor, para tratar desse tema. E falei também sobre o assunto lá na capital federal com o secretário nacional de habitação. Esse é um problema muito sério, né? O DENIT, quando fez o último cadastro lá das famílias que estavam do lado de cá da ponte, tinham 682 famílias. Hoje a gente tem a sensação que tem muito mais do que isso. Há uma expectativa de atendimento. Agora, não adianta fazer o processo de desmobilização das pessoas se o governo federal não garantir a conclusão da obra. Porque a retirada daquelas famílias sem a conclusão da obra da ponte, ela não significa. O que está sendo discutido como alternativa com o governo federal? Há uma área da União, né, na Avenida Ernesto Neugebauer, onde a União discute a possibilidade de construção de empreendimentos habitacionais, e nós somos parceiros nesse processo de fazer essa discussão. Tenho, inclusive, um arrazoado que sigo aqui escrevendo para que a gente possa concluir uma proposta junto à União, e também o pagamento da compra assistida às famílias, sobretudo, que são mais antigas. O que não pode acontecer? Né? A Prefeitura é parceira para fazer, mas essa atribuição é uma atribuição da União. E quando eu falo União, não estou dizendo deste governo, do governo que antecedeu, é da União como um todo, né? Então é um processo que segue, que vem lá desde os governos da Dilma, quando começou, do Temer, passou pelo governo Bolsonaro e chega agora do governo Lula. Então a União sabe que tem a obrigação, mas não é simplesmente um processo de transferência de recursos para execução aqui, né? A gente busca um projeto de parceria, o secretário Peruquim, também do governo do Estado, secretário de Habitação do governo do Estado, também está envolvido nesse tema, e nós, como Prefeitura de Porto Alegre, estamos interessados em participar da solução, mas não podemos trazer para o nosso colo integralmente a obrigação do processo que não foi gerado por nós. Aquelas famílias merecem toda a nossa atenção, porque são cidadãos de Porto Alegre, e dessa forma a gente tem trabalhado, acho que com um canal de diálogo bem positivo. Eu espero que em breve a gente consiga, com o governo federal, ter algumas novidades sobre esse tema. E se não tiver a conclusão da obra, você retira as famílias e vem outras, né? Esse é o problema. Que é o grande problema em qualquer situação, viu, Osiris? Que é o que mais nos aflige, por exemplo, nessas questões das áreas de risco que você perguntou, né? Nós tiramos pessoas de lá e não pode, esse local não pode ser reocupado. E nós temos que ser mais rápidos do que eventuais ocupantes. Muitas vezes são grileiros que vendem as áreas para essas famílias. Então, o que a gente tem feito e precisa fazer é sempre conversar muito com a comunidade para poder avançar nessas propostas. Qual é o orçamento hoje efetivo do município para investimento em habitação? Qual é a capacidade e o limite do município? Sérgio, o município em si muito pouco, tá? O orçamento do DEMAB, que envolve toda a questão de pessoal, por exemplo, ele é na ordem de 140 milhões de reais. Isso, as questões administrativas, pagamentos de contratos, questão de custeio, sobra muito pouco para investimento. A gente tem recursos que nós vamos usando através do Fundo Municipal de Habitação, por exemplo, para o pagamento dos bônus moradia, que a gente tem feito. Nós já pagamos 157 bônus, temos mais 70 e poucos tramitando, que são recursos onde as pessoas compram a sua casa, e para nós soa como se nós tivéssemos já construído um edifício de 157 apartamentos, e vamos construir outro de 70 e tantos apartamentos. Agora, o que nós estamos fazendo é buscar fontes alternativas para isso. Primeiro, obviamente, estamos aproveitando a oportunidade que o governo federal nos dá, né? O governo federal tem feito aportes em habitação, e nós vamos usar tudo o que pudermos. E nós, aqui no município de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo se comprometeu e está encaminhando à Câmara uma lei específica para o financiamento da construção do Residencial Barcelona, que é um condomínio com 254 apartamentos no bairro Humaitá, em Porto Alegre, entre Ernesto Neugebauer e a Loureiro da Silva, bem na frente do Parque Mascarenhas de Moraes, uma luta de mais de 20 anos de uma associação de moradores de favor e aluguel daquela região. Ou seja, são pessoas que nunca tiveram as suas casas e que vão ter. E esse vai ser um marco muito importante para nós, porque depois de muitos anos, o município de Porto Alegre vai voltar a investir com recursos próprios na produção habitacional.
Secretário de Habitação e Regularização Fundiária aqui de Porto Alegre, André Machado, obrigado aqui pela atenção a Bandeirantes. Conte com os nossos microfones. Bom dia de trabalho e até o próximo